Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, né? Antes de mais nada, pessoal, eu quero pedir, por favor, para que vocês se inscrevam no canal, ative o sininho, compartilhem, deixem o seu like, né? E possam compartilhar com outras pessoas para que tenham também, né, a possibilidade aí, principalmente para quem está iniciando, de ter as dicas e até mesmo, né, de acompanhar nossas videoaulas, né, para que possam agregar de uma certa forma essas dicas e esses trabalhos na renda familiar, né, afinal de contas, hoje em dia é sempre bem-vindo uma rendinha extra, ou até mesmo para quem vá fazer dessa sua renda uma renda principal, tá? Então, eu vou virar a câmera porque a dica que eu trouxe hoje é para que vocês possam também se organizar de uma forma que vocês possam ter agilidade na produção durante a semana, né? Sem distrações, né? Para que vocês possam se organizar de forma que a produção de vocês seja mais rápida, né? E vocês não percam o foco, tá? Eu faço dessa forma, tem funcionado. Acredito que tenha mais alguém já que já conheça, faça dessa forma, mas sempre tem aqueles que estão iniciando, que estão começando, ou até mesmo aqueles que ainda não conhecem, né? E como o nosso canal é trazer dicas e informações para que seja uma forma de agregue, né, na vida de vocês, para que traga aí uma forma melhor para produção, para viver melhor, uma dica que seja de conhecimento. Então, por isso eu trouxe essas informações e essa dica hoje, tá bom? Então vamos lá, eu vou virar a câmera e vou falar para vocês e vou mostrar para vocês como eu costumo fazer, tá bom? Então vamos lá? Bom, pessoal, como eu já disse no outro vídeo, eu não tenho, no caso eu não pretendo mais trabalhar com as encomendas, tá? Não, pelo menos não por enquanto, tá? Não sei futuramente, né? Afinal, o futuro só a Deus pertence e, e assim, vai de acordo com o que acontece, a gente nunca sabe, né? Mas no momento eu vou trabalhar apenas com pronta entrega, tá? Então eu procuro me organizar ao máximo para produzir com mais agilidade, sem distrações, tá bom? E essa dica, como eu já disse, é especialmente referente à minha organização para a produção dos barrados de pano de prato, tá? Então, eu começo determinando o dia que vou reservar apenas para fazer isso, tá? Só para organizar e determinar como será a minha produção da semana. Então, eu começo separando os panos de prato, tá? Então, eu separo sempre os lisos dos estampados, tá? Eu faço isso porque os lisos, eles são mais fáceis de escolher as cores das linhas que a gente vai usar, tá? Porque é mais fácil, todas combinam, né? Diferente dos estampados, que requer mais atenção, né? Por causa da estampa, né? Nem todas elas combinam com as cores das linhas, né? Não fica ali harmonioso qualquer cor. Então, há necessidade de que a gente se atente escolhendo, né, a cor da linha de acordo com a estampa, tá? E eu deixo caderno já do lado, eu deixo um caderninho, canetas, deixo agulhas, bloquinho de notas, fita métrica. Eu deixo todo o material que eu julgo ser necessário para que eu possa me organizar, tá? Fica bem mais fácil dessa forma, né? Também deixo aqui a caneta fantasminha, né? Que é a caneta apagável, que muitos conhecem como caneta fantasminha, né? Deixo também aqui, gente, o caderninho para anotar o tipo de bico que eu vou usar,
O tipo, no caso, a cor da linha e o tipo. Gente, ignore o barulho de fundo, é que, como eu já disse pra vocês, é um condomínio, então, né, vida real e acontece mesmo, né? Então, assim, bom, continuando. Então, aqui no caso, eu pego de acordo com a estampa, eu determino a cor do barrado, né? Então, assim, eu já deixo separadinho. Então, para que fique mais fácil, né, minha produção. Eu uso a caneta fantasminha, caneta apagável, para fazer a marcação dos panos, no caso, o caseado, tá? Por que que eu faço isso? Porque facilita para mim na hora de produzir. Por quê? Porque ele já fica visivelmente, gente, mais bonito. Eu não preciso ficar parando na hora que eu estou produzindo para verificar a distância de um do outro pro outro, né? Todos já vão estar ali, eles estarão determinados a distância de um pro outro, né? Facilitando assim para que eu produza com mais agilidade. Porque vocês podem observar que muitas vezes, se a gente não fizer dessa forma, a gente começa a fazer e nem sempre um fica com uma distância, né, correta uma da outra, também de acordo com o tipo do barrado, né? Também temos sempre que prestar atenção a isso. Então, já tem aqui no canal, né, vídeo, tá, gente? Explicando, mostrando como eu faço e por que eu faço dessa forma, tá bom? E como eu tenho mania, né, de fazer crochê durante a noite, enquanto eu assisto TV e até mesmo os vídeos, então eu procuro deixar para fazer os barrados com as linhas de cores claras à noite, tá? Assim eu não corro o risco de perder algum ponto, né, tendo que desmanchar, o que demanda um certo tempo, porque força, né, também um pouco mais à vista as cores escuras, né? Então, eu deixo para fazer as cores escuras apenas durante o dia, ó. Que nem nesse caso aqui, é muito mais difícil para visualizar durante a noite, né? A linha de cor escura. Então, eu deixo para produzir com linha escura apenas durante o dia. E as cores claras eu ponho para noite, que facilita mais, né? E nesse mesmo dia, gente, eu costumo. Voltando, né? Terminar de falar para vocês em relação às estampas. Eu deixo anotado no caderno o tipo de estampa, tá? E a cor da linha que eu vou utilizar para fazer aquele pano. Um exemplo, aqui o cachorrinho. Aí temos aqui, cachorrinho, dálmata, eu vou fazer, deixei anotado aqui. Vou utilizar a linha preta com o barrado de caseado, no caso aqui, o barrado simples com o final leque, vamos supor, eu deixo anotado. Por quê? Porque quando eu for fazer o barrado, eu já tenho ali anotado. Eu não tenho que parar para pensar, aqui é o cachorrinho, qual cor eu tenho de linha que eu possa usar? Porque aqui tem a cor verde, né? O verde aqui, ele também poderia, a gente poderia também estar usando aqui a cor verde, mas temos aqui o preto, a cor preta, então eu decidi fazer no preto, né? Então eu já deixo anotado, porque se eu vou deixar, eu vou começar a fazer, então aí eu parei aqui, eu fiz esse, vamos lá. Fiz o barradinho preto, né? Só que aí eu vou começar o barradinho, peguei o pano e a da vaquinha.
Ah, mas aí que cor eu vou usar? Porque tem outras cores. E eu já tendo tudo isso determinado, já anotado, me facilita. Porque hoje, vamos supor, hoje eu vou fazer, eu escolhi essa estampa da vaquinha, escolhi a do cachorrinho, escolhi a do gatinho. Então, eu já vou pegar quais, vou fazer essas 3 estampas nesse horário. Então, já vou separar, vou usar. Já sei que tá anotado ali, azul, então vou usar esse azul. Aí o preto pro cachorrinho, vou usar o verde pra vaquinha. Então, vou colocar tudo ali já do meu lado. Porque são essas que eu vou fazer, vou produzir, porque eu já sei quantos panos eu faço por dia, por hora, no caso, eu consigo fazer, vamos lá, um pano de prato por hora, né? Um barradinho por hora. Então, hoje eu vou trabalhar tantas horas, então já sei quantos eu vou fazer, já separo de acordo com o que eu determinei para produção do dia, tá? Então, acredito que facilita muito dessa forma, tá? E nesse mesmo dia, gente, eu procuro fazer usar remate. Gente, infelizmente, eu ainda não tenho o hábito de ir fazendo e arrematando, sabe? Conforme vai terminando o barrado e já ir arrematando. Eu ainda não tenho esse hábito, infelizmente, né? Então, eu confesso que eu fico com uma certa preguicinha, sabe? Sinceramente, pessoal, eu não gosto mesmo de fazer os arremates. Mas tem que ser feito, né? Comentem aqui se vocês gostam de fazer arremates, se tem o hábito, né, de já ir arrematando ou deixam para fazer tudo de uma vez depois que fazem todos os barrados. Eu, sinceramente, preciso, né, adquirir esse hábito aí. Então, assim, e mesmo que vá terminando e deixe, já vai arrematando, é importante, né, que nesse dia a gente verifique, porque às vezes a gente acaba deixando passar alguma coisa. Então, é sempre bom também fazer a verificação de todos, tá? Para que não fique nenhum fiozinho aí para trás, né? E assim, gente, eu aproveito também para que nesse mesmo dia eu passo todos os ferros, porque a gente precisa, né, a gente precisa passar para apagar as marcações que a gente faz, né? Olha, a necessidade de passar o ferro para fazer, ó, ou com o secador, mas eu passo para que os panos também fiquem alinhados, porque às vezes quando chega da fábrica ou da loja, às vezes tá assim, olha, dessa forma, tudo amassado, né? Mesmo a gente ali fazendo os caseados, às vezes passa, continua, né? Meio que amarrotados. E quando a gente termina, né? Porque a gente tá manuseando ali, então ele não fica tão bonitinho, né? Ele não fica tão lisinho. Então há necessidade, né, da gente passar para ficar bem alinhado. É sempre bom, né, que o nosso trabalho, né, gente, ele sempre ele seja bem acabados, né, para causar uma boa impressão nos clientes. E assim eles possam fazer uma boa propaganda do nosso trabalho. Quem não gosta, né, de ser elogiado, não é verdade? Gente, por quê? Ainda mesmo nos dias de hoje, com toda a modernidade, né, com todos os recursos que temos aí do Instagram, YouTube, é ainda válido e muito importante a propaganda de boca em boca. Por quê? Porque a propaganda de boca em boca, normalmente ela vem de alguém que já adquiriu, já conhece o seu trabalho. Ele vai passar a informação para um novo cliente de algo que ele tem certeza de que é bom.
Por quê? Porque ele já adquiriu, ele já viu. Então, ele sabe da qualidade do produto, do seu trabalho, né? E da confiança que ele pode depositar em você. Então, ainda a propaganda de boca em boca é muito importante, tá? Então, é sempre muito importante a gente ter capricho em tudo que a gente faz, né? E tem uma dica, gente, que eu acredito ser importantíssima, principalmente agora no inverno, tá? Eu estava conversando com uma amiga e ela comentou comigo que alguns dos panos de prato dela estavam mofados, tá? Mesmo embalados, tá? E a gente juntas conversando, tentando ali descobrir o que tinha acontecido, e eu acredito que nós encontramos o que pode ter causado esse mofo. Normalmente, após a gente passar, nós temos o costume, né, pelo menos eu e ela, vamos passando e empilhando os panos, sabe? Depois de passado, sabe, a gente vai colocando um em cima do outro, né? Terminou de passar, dobra, põe ali em cima um do outro, vai fazendo ali uma pilha, né? E o que acontece? Muitas vezes nós não nos atentamos que os panos eles podem não estar totalmente frio e que o plástico ele pode fazer com que a peça soe, né? Vai deixando suada ali e pode umedecer o tecido, fazendo com que eles mofem, tá? Então, é sempre bom, principalmente também, gente, é muito bom se atentar quando a gente espirra o cheirinho, né? A gente espirra o cheirinho lá, dobra direitinho e embala. A gente tá muito frio. E demora, quanto tempo vai ficar embalado? Né? Se for algo que você já embale, já entregue, ok, mas se ficar ali um tempo já embalado, pode acontecer de mofar, né? Então é sempre importante a gente deixar esfriar ou secar totalmente para que depois a gente possa fazer, colocar na embalagem, né? Final, tá bom? Assim a gente não corre risco, né, de perder aí o nosso trabalho, né? E assim, gente, eu faço dessa forma, eu passo todos, tá? Eu deixo esfriar para que depois eu embale. É melhor. Eu já fazia isso, mas eu achava, isso para mim é uma coisa normal, né? Já é hábito de ir passando e deixar até mesmo roupa, eu faço isso de passar e antes de guardar, eu preciso ter certeza de que tá todas frias, né? Já estão todas frias. No calor nem tanto, mas no frio eu sempre é que já é um hábito, tanto no frio quanto no calor, então eu tenho essa mania. Então eu nunca pensei que pudesse acontecer ou que fosse acontecer. E conversando com ela, aí ela me falou e a gente tentando descobrir, a gente chegou a essa conclusão de que pode ter sido causado por isso, né? Uma vez que ela não coloca cheirinho, né, nas peças, né? Então, pode ter acontecido, porque ela falou, eu termino de passar e aí eu já pego, já embalo, já coloco no saquinho plástico, já faço as embalagens e vou colocando aqui e vai ficando. E aí, com certeza deve ter sido por esse motivo. Então, fica aí a dica. Eu nunca tinha pensado nisso, né? Pode ser que alguém também não se tenha se atentado de que possa acontecer. Eu jamais pensei em trazer essa dica, porque como para mim é um hábito já deixar esfriar para depois embalar, então a gente acredita que todo mundo faça da mesma forma, né? E não é assim. Então, fica de dica aí para vocês, tá bom? E essa organização, gente, tem me ajudado muito, né? E eu acredito ser útil para alguém, por isso eu trouxe, tá? Como eu já disse, procuro trazer dicas e tudo que possa ser útil e agregar algum valor no trabalho de vocês,
né? Para que vocês possam produzir também com agilidade e possam ter mais ganhos, né? Porque quanto mais a gente tem de agilidade, quanto mais tempo a gente tem para sobra de tempo, fica mais fácil para que a gente produza ainda mais, né? Agregando aí um pouquinho mais de valor no podendo ter mais tempo, né, para fazer mais peças, podendo ter mais retorno financeiro, né? Então, assim, eu espero, né, que seja válido para vocês. Agradeço de todo o meu coração por estarmos juntos em mais um vídeo. E obrigada, né, por terem assistido. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau!